Nós vamos começar, então, falando dessa vitória do Palmeiras para cima do Santos. Vamos ver o gol, então? Vamos ver o gol do Palmeiras. Você tá vendo aí na nossa transmissão, cruzamento pela direita no cobrança de escanteio. E o Merentiel, ele mata no peito. E aí, meu amigo, um abraço. Merentiel que já tinha tentado de bicicleta. Aí você vê de novo, cobrança de escanteio. Foi do Murilo a cobrança de escanteio, né? Aí a bola viaja. E aí o Merentiel mata no peito, só gira e manda pro abraço o gol da vitória do Palmeiras pra cima do Santos. O Santos que não jogou mal não, viu, gente? O Santos que não jogou mal, o Santos que partiu pra cima, teve grandes chances, principalmente com o Soteldo. Soteldo que foi um dos melhores aí da partida, mas aí o Palmeiras teve outras grandes chances com o Rony, também com o Dudu. E aí, meu amigo, o Palmeiras agora é líder, mais líder ainda, isolado do Campeonato Brasileiro. Tá aí na primeira colocação, deixa eu ver, só confirmar aqui quantos pontos. 57 pontos, 57 pontos, liderança isolada, 9 pontos à frente do Fluminense. E aí, meu amigo, a gente falava do Soteldo, a gente tem um lance aqui para mostrar, que foi o lance da expulsão do Danilo. Um dos principais lances, além do gol do Merentiel, foi a expulsão do Danilo. A gente tem aqui as imagens. Olha só, o Soteldo vai carregando a bola, o Danilo vem atrás. E aí ele dá com a sola da chuteira, com a ponta da sola da chuteira. E o árbitro não teve nenhuma dúvida. A gente vê de novo aí o lance. Daqui a pouco a gente vai falar com o Henrique, a gente vai falar também com o DLSR, para a gente poder analisar esse lance aí, ó, por outro ângulo. Danilo vem com a sola da chuteira. Você vê até que a meia do Soteldo, ela dá uma dobrada, digamos assim, né? E aí acaba que o Danilo é expulso aí no segundo tempo de partida e acaba o Palmeiras com uma menos. E mesmo assim, o Palmeiras consegue uma vitória heróica. O Palmeiras consegue uma vitória grandiosa para cima do Santos. E na coletiva de imprensa, a gente vai repercutir isso também. O Abel Ferreira, você chegou a ver um trechinho, né? A gente acabou colocando errado, mas tudo bem, acontece. O Abel Ferreira falou sobre isso e ele disse que a culpa dessa queda de rendimento do Danilo foi ele ter ido para a seleção brasileira. Vamos ver. Jogadores com 16, 17, 20, 21, 30 precisam, acima de tudo, que nós acreditemos nele. Como foi o Miguel, como é o Lopes, como é o Rony. Têm que acreditar e nós temos aqui os ajudar e perceber que estes jogadores trabalham muito para conseguir uma performance muito grande e que é normal em qualquer jogador. Isso é a experiência que me diz, que passa por fases boas, mas falar do Danilo, acho que lhe fez muito mal ter ido à seleção. Eu lembro-me na altura de ter uma conversa internamente com o clube e expressei qual era a minha opinião em relação à ida dele, mas não sou eu que mando. E agora, é verdade, não está a passar uma fase menos boa, mas também já teve em grande fase, já nos ajudou muito, e isto faz parte, isto é como na bolsa. Bem, eu não vou falar outra vez sobre aquilo que eu acho, que já vos falei diretamente dos jogadores, que eu acho que o jogador brasileiro tem uma qualidade técnica acima da média, mas precisa de melhorar na formação individual, na formação pessoal. Ele saiu muito chateado porque ele sabe que cometeu um erro, não é? Primeiro porque tinha perdido a bola antes e segundo porque a tentar cortar a bola pisou e muito bem foi expulso. Mas isto faz parte da nossa vida e do crescimento de um jogador, saber lidar com os momentos altos e baixos. Muito bem, você ouviu aí o comentário do Abel Ferreira, né, que falou sobre isso. Ele considera justa, né, a expulsão do Danilo e acaba falando que a ida à seleção brasileira fez mal para ele, né, acabou atribuindo aí a queda de rendimento do Danilo. Vou começar pelo nosso palmeirense aqui da turma, o Fabrício DLSR, para comentar um pouquinho sobre o que foi esse jogo, né, e falar também, né, sobre essa expulsão do Danilo. Quanto à expulsão do Danilo, a gente até não discute, né, o Fabrício e amigos aqui, e o EIAC também que está com a gente. Mas quanto à partida, o Palmeiras até sofreu, né, de certa forma, até sofreu contra a equipe do Santos. Soteldo fez uma grande partida, também o Marcos Leonardo a gente pode destacar, mas agora que a gente não pode falar que o Merentiel não tenta, né? Tentou uma bicicleta ontem, a estilo do Rony, a gente fala até, o Rony tá ensinando, né? E agora o Merentiel tá fazendo aí o gol
que deu a vitória para a equipe do Palmeiras. O Palmeiras aí ampliando a liderança do campeonato. Fabrício. Bom, Belmonte, vamos começar então com uma análise do jogo, porque o Palmeiras sofreu. O Palmeiras tomou uma pressão do Santos, tanto que eu falei agora há pouco que eu achei que o Palmeiras iria perder esse jogo, mas o Merentiel, na bola ali cruzada, conseguiu dominar, conseguiu bater. O goleiro do Santos, João Paulo, se não me engano, não deu para pegar aquela bola e garantiu a vitória do Palmeiras. E sobre a expulsão, também foi o primeiro jogo que o Endrick foi relacionado. Ele não estreou ontem, mas foi a primeira vez que ele foi relacionado, então ele já começa a aparecer no time profissional do Palmeiras. Muitos torcedores, inclusive eu, tinham muitas dúvidas de quando o Endrick iria aparecer com o Abel Ferreira, e ele já dá suas caras, e aos poucos, né, relacionado, depois 10 minutinhos, depois vai ganhando mais minutagem, até, quem sabe, virar um jogador importantíssimo. E sobre a expulsão, correta, não tem que falar, o Danilo, de novo, foi o lance praticamente igual contra o Atlético Mineiro, pisada no jogador adversário, e foi expulso corretamente, justamente, isso daí não tem nem do que reclamar. E a seleção, concordo com o Abel Ferreira, foi errado. O Danilo foi um divisor de águas, e um divisor de águas ruim para o Danilo, porque antes da seleção ele era um jogador que era acima da média, que era um jogador que não tinha como criticar, só tinha elogios, e depois da seleção, quando ele voltou, lembrando que na seleção ele nem jogou, não teve um minutinho na seleção em campo, ele voltou mal, ele voltou outro jogador, não é mais aquele jogador importante, ele é importante, mas ele não tem o mesmo desempenho em campo como ele tinha antes de ir para a seleção brasileira. E o que a Gi falou, igual o Gabriel Menino, eu acho que precisa de uma psicologia mais forte sobre o Danilo para recuperar, porque muitas vezes o que afeta o jogador em campo é o psicológico. Então, às vezes ele ficou deslumbrado, ou às vezes ele viu que não jogou e isso mexeu com ele. Então, o mesmo trabalho que fizeram com o Gabriel Menino poderiam fazer com o Danilo para ele voltar a ser aquele grande jogador que ele era antes da seleção brasileira, meu monte. Pois é, Fabrício. E agora a gente está vendo de novo aí o lance que originou a expulsão do Danilo, né? A solada para cima do Soteldo. E a gente lembra que também não foi a primeira vez, né? Não foi a primeira vez que o Danilo foi expulso, como o Dercy lembrou na Libertadores, ele também foi expulso, né? Contra o Atlético Mineiro, né? O Iek, mas eu não concordo muito com o Fabrício, não, quando ele fala, e também não concordo com o Abel, quando fala que a seleção muda o jogador, né? Então eu acho que a seleção não tem muito a ver com isso. Acho que é mais o psicológico do atleta, tem que mudar, o Abel tem que conversar sobre isso e um pouquinho de chá de banco para ver se aprende, né? Vamos lá, Belmonte, vamos lá. Esse jogo eu quero também falar um pouco mais, porque de todos do final de semana que a gente vai debater aqui, o único que eu assisti de cabo a rabo foi o clássico aí entre Palmeiras e Santos. Começando pelo jogo, o Palmeiras, por incrível que pareça, aprendeu a jogar com 10, né? O Palmeiras tem aquela remontada para cima do Atlético Mineiro, jogando com 9, com 10 depois da expulsão, né, no segundo tempo. E é incrível que o rendimento do Palmeiras melhorou. É melhor, porque o primeiro tempo, como o Fabrício bem disse, o Santos parecia que ia vencer o jogo. Foi uma ótima trama aí que o novo treinador, né? Um abraço para ele também, que é um grande parceiro, o Orlando Ribeiro, fez a equipe do Santos, deu essa mudada de característica com a equipe, embora ele tenha menos de uma semana de trabalho. Mas é o que eu falo, o time do Santos, ele é bom. O problema é que ele é mal escalado. Foi mal escalado com o antigo treinador, foi mal escalado com o Lisca, e o Orlando Ribeiro começando agora. Você deixa no banco o Pato Sanches, cara. Mas tá em baixa. Mas a qualidade que tem não dá pra falar. O Luan tá em baixa, mas a qualidade que tem não dá pra falar. Lucas Braga, cara, eu vi muito torcedor do Santos reclamando demais da participação do Lucas Braga. Ele vira praticamente um jogador morto, né? Perdido lá do lado direito do ataque do Santos. Então, eu concordo, ontem acompanhando o jogo, analisando, né, mais friamente, taticamente, também concordo com algumas reclamações do torcedor santista. Lá do Palmeiras, como eu disse, jogando em casa, hoje o pessoal fala, faltam 11. Na minha opinião, faltam apenas 7, né? Que 7 mais 4 dá 11. E como o Palmeiras já tem quase 12, acho que são, se não me engano, dependendo dessa rodada 8, aí... São 9 pontos.
9 9 pontos. Então não Porque faltou o Palmeiras é o líder com 57 e aí Isso. o vice-líder é o Fluminense com 48. 48. O Inter joga daqui a pouco. Então, em vez de faltar 7, faltam 8 na matemática fria. Ninguém tira esse título do Palmeiras, é realmente um milagre. O que não pode, aí que eu já vou entrar nessa parte do Abel que você me perguntou. O Abel, a gente já sabe como ele está no Palmeiras, a gente vai fazer quase 2 anos e algum pouquinho, 1 ano e pouquinho, quase 2 anos. Que a gente já sabe como ele trata, como ele lida nessa questão aí de, vamos colocar, erros de arbitragem, reclamação com a arbitragem e tudo mais. Ok, ganhou o jogo, mesmo assim aí não foi um erro, ele mesmo assumiu que era um lance para expulsão, mas não dá para você ficar toda hora batendo. E principalmente, que aí eu acho que foi um erro grande que ele cometeu na coletiva de ontem. Bater logo e escancarado na Confederação Brasileira de Futebol. Que a partir do momento que você reclama que um jogador... Cabe lembrar que ele foi expulso também, né? Sim, foi expulso no final do jogo. Que você reclama de uma convocação é estranho. Porque, assim, todo mundo pediu o Veiga na seleção. O Veiga não foi chamado. Aí chamaram o Danilo, que merecia, né? Na época ali, merecia. Mas aí ele volta, e eu concordo com a fala do Fabrício, a seleção dá uma mudada na cabeça. A seleção dá um glamour a mais, né? Vamos colocar assim. O cara volta, tem jogador que acha que volta achando que é o Pelé realmente depois volta à seleção. E não é isso. Mas a culpa é da seleção que chamou? Peraí, se você tá vendo que vou colocar o menino, mas não é o Gabriel Menino, que também teve uma situação parecida lá atrás. Você vê que o garoto não voltou, eu tenho que chamar a seleção e falar, pô, vocês chamaram ele e estragaram o menino. Mas peraí, se um cara jogar bola, todo mundo quer que quem jogue bola vá representar o seu país. O Danilo era cogitado para a Copa do Mundo. Era cogitado para a Copa do Mundo. Reserva do Casemiro, tem o Fabinho faz a função, o Fernandinho tá velho. O Danilo na minha opinião, se o Casemiro ou se o Fabinho não podem ir para a Copa, é o Danilo. Mesmo nessa fase, agora esse final de campeonato, tanto abaixo. Não tem outro para fazer o que ele faz hoje na seleção brasileira. Não, mas não dá para levar porque estraga o jogador. Peraí, o clube tá vendo isso? O trabalho de psicologia tem que ser do clube, não da seleção. E outra, se o Abel tá sentindo isso, ele é o técnico. Por que ele não colocou o menino de titular? Por que quando o Danilo foi expulso na Libertadores, ele já não deu um chá de banco? Peraí, ele que manda, não adianta você querer jogar em Então, era isso que eu tava falando. Acho que isso é questão do técnico poder conversar e resolver com o jogador. Exatamente. Se você tá vendo que o menino tá fazendo besteira, você vai lá e conversa. Chama na salinha e fala, ó, né, obrigado por tudo, não tô te mandando embora, mas você vai ter que recuperar novamente a sua confiança. É simples. Agora, jogar essa responsabilidade para outro, não é nem pro próprio atleta, que ele também é o maior culpado disso, mas jogar essa responsabilidade além do clube, do Palmeiras em si, jogar numa esfera da CBF, e outra, eu não lembro onde eu escutei ou onde eu li isso, mas o data FIFA, né, que o Danilo foi chamado como data FIFA, se você não aceita, o clube é penalizado. Então não é essa, eu conversei lá com o pessoal do Palmeiras e mostrei que eu não concordava com ele ir para a seleção. Cara, é data FIFA. E tanto é que o Abel falava, né? Ele não tem o que fazer com isso. Né? O Abel, ele se demonstrou contra a convocação do Danilo, porque era uma peça importante para o Palmeiras. Só que ele me falou, eu não posso fazer nada. Eu não comando isso. Então, eu acho que tem que reaver esses conceitos. A gente já está acostumado, né? Esse jeito de lidar da Abel. Mas aí, agora já colocando numa outra esfera, ele perdeu a grande chance de ser o próximo técnico da seleção brasileira. Na minha opinião, a CBF não chama ele para ser o próximo técnico. O Tite saindo, o número é o Abel. Depois dessa declaração, com quem trabalha na CBF, o Abel não é o próximo técnico da seleção brasileira mesmo. Depois de uma declaração dessa. Não é. Será? Porque eu penso assim, o Iek, acho que qualquer treinador vai criticar convocação de jogador que for para a seleção e deixa o time dele desfalcado. Com o Tite foi assim, com vários treinadores foi assim.
Acho que o Abel ele tem grande chance sim, de ser convocado. Acho que não tem porquê a CBF não olhar para o nome dele por conta de uma reclamação pontual, digamos assim, de uma reclamação pontual. Eu acho que... meu tinha dado uma travada, mas voltou. Eu acho que por conta de uma reclamação pontual, acho que o Abel ele tem ainda a chance de ser convocado, mas claro, eu concordo com você falar, a CBF vai dar uma olhada um pouco mais torta para ele, mas acho que ele ainda vai ser convocado sim. Agora, eu vou até trazer essa discussão com o Fabrício Deresser. Você acha que por conta dessa declaração, o Fabrício, acabou a chance do Abel ser treinador da seleção brasileira ou ainda tem alguma possibilidade? Eu acho que ainda existe a possibilidade, mas agora ela diminuiu. Porque se fosse um técnico brasileiro falando isso, ia passar mais em branco. Mas como é um estrangeiro, ainda mais com aquela polêmica do Jorginho também, eu acho que as chances dele ir para a seleção diminuíram, mas não acabaram. Vai ser mais difícil. Acredito que ele seja o principal nome para assumir depois do Tite. Acho que Fernando Diniz, depois da eliminação, principalmente do Corinthians, não tem mais chance de assumir. Então seria o Abel Ferreira. Mas as chances dele diminuem, aí podem surgir outros nomes, tanto estrangeiros quanto propriamente daqui do Brasil. Ô Belmonte, tem um comentário aí Vou colocar que eu ia falar logo após. A gente, nessa primeira parte, já falou muito do Danilo e do Abel. Aí, ó. Mas eu concordo plenamente com meu grande amigo Luciano Dias Lima. No primeiro tempo, teve um pênalti escancarado no Soteldo. Eu não lembro se foi o próprio Danilo ou se foi o Murilo que fez o pênalti. Mas, cara, o mesmo, acho que foi no jogo do São Paulo, do Corinthians contra o São Paulo, que o Gil foi puxando o Éder desde Santo André até o Morumbi. A mesma coisa ontem em cima do Soteldo. Puxaram desde lá da Vila até o Allianz Parque, o zagueiro do Palmeiras puxando a camisa do Soteldo. Então, concordo com a fala do Luciano. Não digo que foi um assalto, como ele está dizendo aí, mas que teve esse pênalti no primeiro tempo, teve sim. E para você, Fabrício, teve pênalti em cima do Soteldo ou segue o baile? Não, foi pênalti sim. Não pode ser clubista falar, não teve pênalti sim. Foi Danilo. Pênalti. Então, Danilo, num lance, os dois lá em cima do Soteldo, né? Um dentro da área que foi pênalti e o outro que ele foi expulso. Então, sim, foi pênalti não marcado, e aí cabe também ao árbitro ir ver o VAR, analisar, checar o lance, porque muitas vezes esses lances passam desapercebidos, que são pênalti, como foi em cima do Soteldo. Pois é. E o próprio Luciano, deixa eu colocar aqui, o próprio Luciano ainda te chamou de novo, de pé, gelado. Eu não tava no Allianz ontem, tá? Teve um ser aí. Ontem a gente não transmitiu o jogo, né? A gente não transmitiu esse jogo, não. A gente transmitiu um jogo que era mais relevante, né? América e Corinthians, grande jogo. Mas teve um ser aí que o Luciano Dias estava ontem lá no Allianz. Mesmo o Santista foi trabalhar lá pela foi de infiltrado? Não, ele trabalha lá na rádio Dinheiro no Peixe, lá também. Tem grandes amigos na rádio. E eles estavam lá cobrindo o Santos. Então, ele estava lá e o pé gelado é ele, porque eu não tenho nada a ver com isso. Então, será? Mas vamos ver, ele tá falando que você sempre defende o nosso peixão. Agora, o Luciano, deixa eu falar uma coisa. Ele defendia o Santos, tá? Defendia o Santos. É que agora o Lisca saiu e ele vai esquecer o Santos de novo. Eu defendia o Lisca, é diferente. Era o Lisca que então, era o que eu ia falar. Então, aí agora que o Lisca saiu, ele vai começar a torcer também pro Avaí. Não, mas eu vou defender. Eu vou defender porque o Orlando Ribeiro também é muito amigo meu, cara. Não tem como. Orlando Ribeiro é um cara que eu tenho grande apreço também. Então vai ser, não vou conseguir não defender o Santos ainda. Não, pelo amor de Deus. Calma lá, gente. Pelo amor de Deus. Quando a gente tem que falar de Santos, de Palmeiras, de São Paulo, tem que ser imparcial. A gente não pode ser imparcial para falar do Corinthians. E aí do Corinthians a gente tem que criticar mesmo quando pega. Muito bem, brincadeira. Não, só mandar uma boa noite aqui especial para o Gerson França, que mandou uma boa noite aqui para a gente. Né? Deixa só destravar aqui. Aí, muito bem. Gerson França mandando boa noite para a gente, assim como o Milton Oliveira também, que mandou uma boa noite aqui para a galera aqui do Arena 1, meus amigos. Agora, antes da gente passar aqui para o outro assunto, o Fabrício, o Soteldo também agrediu bastante a equipe do Santos, do Palmeiras, né? Foi uma grande partida, né, do Baixinho, né?
Foi. O Soteldo, eu gostaria muito de ver ele no Palmeiras, eu confesso, porque ele é um jogador muito diferenciado. Porque eu vi comentário ontem de gente falando, não, eu quero o Soteldo no São Paulo, eu quero o Soteldo no Palmeiras. Não, ele é diferenciado. E mesmo ele sendo bem baixinho, ele consegue sair da marcação e ele usa isso a favor dele, não é algo que atrapalha ele, pelo contrário, ajuda muito no desempenho dele. Né, então, exatamente. E agora também para falar, o técnico interino do Santos, o Orlando Ribeiro, ele até deixou o time mais ofensivo, né? Como a gente não via até em outras partidas, né, Iek? O treinador do Santos tá fazendo bem o papel dele. A gente sabe que o Orlando ele não vai ficar muito tempo no comando. A gente sabe que o Santos vai buscar o treinador. Mas assim, quando o interino ele fica no comando, ele vai bem, não poderia o Santos tentar efetivar o técnico no caso? Até porque, tudo bem, o Santos perdeu a partida. Só que a gente viu uma agressividade maior, como a gente não via também em outros jogos. Foi uma postura diferente do Santos com o Orlando, sem dúvida nenhuma. Eu acho assim, Belmonte, aí a gente tem que deixar brinco, né? O cara que foi muito solícito, né? Já tive presente com ele umas 3, 4 vezes, a gente, né, trocando um papo, entrevistando. Tem essa relação de amizade, no dia que ele foi a matéria que ele assumiu, eu mandei mensagem para ele, ele respondeu. Mas eu acho que ainda é cedo. O Orlando gosta muito de trabalhar com jovens, né? E o elenco do Santos é um elenco jovem, né? Tem essa proposta. Mas o problema é o que hoje? Que o Santos tem que estar numa estrutura, não é a palavra certa, né? Deixa eu tentar lembrar a palavra aqui. Num estágio assim, um pouco mais avançado na questão do futebol. Hoje o futebol do Santos, né, na gestão do futebol do Santos, é muito abaixo, né? É um time que, neste momento, né, faltando 11 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro, não vejo o Santos brigando para não cair, mas pro que a torcida espera e almeja e sempre acredita, né, por ser o Santos, tá muito aquém, tá deixando muito a desejar. Então tem que estar numa situação um pouco melhor, eu creio, para o Orlando aí sim ser efetivado, né? Eu acho que ele vai ficar mais umas 2 rodadas, ele fica aí depois que a gente vai ter essa pausa agora do Campeonato Brasileiro da data FIFA. Eu acho que ele vai acabar ficando ainda para os outros 2 jogos, e aí assume ainda um técnico. O Santos vai trazer um outro treinador aí para essa reta final de campeonato. Não sei se ano que vem começar bem, ou traz um técnico agora só para fechar o ano e quiser começar o Paulista com o Orlando, pode ser alguma coisa diferente. Mas para esse momento, num time que ainda não sabe se luta para não cair ou não sabe se luta para uma Libertadores, precisa de um técnico no profissional um pouco mais experiente, na minha visão. Muito bem, meus amigos. Muito bem, são 7 horas e 44 minutos. Vamos dar prosseguimento, então,